Continuando nosso assunto sobre medicina legal, nós vamos falar agora da lesão pérfuro cortante. É um assunto que nós vamos esmiuçar, tratar com bastante carinho, porque ele é de ampla incidência nos concursos. Lembrando que o Genival Veloso França chama essa lesão de lesão pérfuro cortante. Outros autores podem chamar de lesão pérfuro incisa. Então, atenção para qual é a bibliografia do concurso que você vai prestar. A lesão pérfuro cortante ou pérfuro incisa, ela se dá por pressão e deslizamento. Pressão na ação de perfurar e deslizamento na ação incisa, na ação de cortar. É necessário que o instrumento possua ponta e gume. E alguns exemplos é a faca peixeira, o canivete, o punhal, a faca vazada. Então, como você pode ver aí embaixo, há algumas leis e algumas formas de lesões. É muito comum em concurso essa lesão em casa de botão. Os instrumentos pérfuro cortantes de um gume, eles formam essa lesão em forma de casa de botão. Apenas um gume. Nós vamos ver que quando for instrumento pérfuro cortante de 2 gumes, a lesão é diferente. Mas guardemos que um gume forma lesão em forma de casa de botão, como você pode ver nas imagens abaixo. Continuando o assunto, nessa lesão ainda pérfuro cortante, quando o instrumento causador da lesão possui 2 gumes, a ferida é linear, como nós vimos na figura anterior, aqui em forma de casa de botão. E enquanto na 2 gumes é linear, os 2 ângulos são agudos. Aqui, quando você pode ver na figura anterior, não há ângulos agudos, enquanto aqui de 2 gumes, as duas pontas da ferida são agudas, porque ela desce fazendo a ferida incisa nas 2 pontas. E se o instrumento tiver 3 pontas, ele vai ter uma forma estrelada. Esse aqui é se fosse um instrumento de 4 pontas, é lógico, né? Mas, então, um instrumento de 3 gumes, ele vai formar uma lesão de 3 pontas, se for de 4 pontas. Então, de acordo com a forma do instrumento, a sua lesão terá a mesma forma. A lesão corto-contusa, o instrumento age por deslizamento, percussão e pressão. Então ela é corto-contusa. O que nós temos que prestar atenção aqui? Ela pode agir de maneira diferente dependendo do instrumento, né? Se for, por exemplo, um machado, vai haver percussão e vai haver pressão. Se for um objeto, uma faca, um facão, por exemplo, agindo, o autor, aquele agressor, pode agir de maneira deslizando e colocando pressão. Então depende da forma que ele é usado. Ele pode ser deslizamento, pode ser por percussão e pode ser pressão. Alguns exemplos são foice, facão, machado, enxada, a guilhotina, a serra elétrica, rodas de trem, foi escrito errado aqui, as rodas de trem. Então elas são instrumentos também, são objetos que podem ser instrumentos corto-contundentes, que provocam lesão corto-contusa. Unhas, dentes, espada. As unhas também, ela corta e contunde os dentes. Aqui já levou uma mordida, sabe como que é uma lesão poderosa. E possui forma variável. Diferente da lesão incisa, que produz uma lesão linear, aqui na lesão corto-contusa ela possui uma forma variável. Vai variar de acordo com o gume, vai variar de acordo com a pressão colocada e também com a percussão. Nós temos exemplo aqui da guilhotina como instrumento corto-contundente que produz uma ferida corto-contusa. A guilhotina é usada, teve início lá
após a Revolução Francesa. E, segundo alguns autores, o objetivo da guilhotina era humanizar as penas de morte, né? Sendo que anteriormente, na época da Idade Média, as pessoas tinham mortes cruéis, né? Jogadas muitas vezes na fogueira, e então era muito sofrimento. Já aqui na guilhotina a intenção era humanizar, porque era um golpe só, e sendo que rompia, né, todo o sistema nervoso, então, segundo muitos autores, não haveria mais dor. Então houve essa tentativa de humanizar a pena de morte, mas apesar de muito cruel, né, eu não queria essa pena humana para mim não. Então lembrando que ela corta e contunde, precisa da força, precisa da pressão, o peso, né, para que haja a lesão. Mordeduras. Nós vamos falar agora da mordeduras e suas particularidades. O primeiro grau da mordedura é a equimose, a escoriação superficial. Então a mordedura pode ter 4 graus diferentes de lesão. O primeiro, a mordedura mais leve, a mordida mais leve, ela provoca a equimose e escoriações superficiais, apenas ali por cima da pele, de maneira mais branda. O segundo grau, mais profundas, atravessa a epiderme completamente e fica ali a marca dos dentes, sendo possível a identificação do autor, se foi humano, se foi animal. Quando é de segundo grau, se torna fácil a identificação. Então pode cair em prova perguntando qual o grau da mordedura é mais propício para a identificação do autor. É o segundo grau. A mordedura de segundo grau, ela facilita a identificação. O terceiro grau da mordedura, ela atinge a musculatura. Então quando atinge a musculatura, é o terceiro grau. Nós podemos comparar associar com uma queimadura. Nós vamos falar da queimadura, e lá na carbonização, quando ela é na queimadura de terceiro grau, ela também atinge os planos musculares. Então o terceiro grau atinge os planos musculares, atinge a musculatura. E o quarto grau é a laceração com perda de tecidos. Aí não se torna possível identificar, porque a perda de tecidos, a perda de pedaços, né, pedaço de carne, então é uma laceração muito maior e é impossível a identificação. O que nós temos que guardar? Que as de segundo grau facilita a identificação, né, principalmente para aqueles que vão concorrer para concurso de perito. É possível que caia alguma questão desse tipo. Continuando, nós vamos falar, vamos dar alguns exemplos de mordidas, né? Algumas imagens. Nós temos aqui a imagem aqui de primeiro grau, nós temos de segundo grau, e vemos que como aqui fica como se fosse uma impressão digital da mordedura. Então alguém aqui profissional vem aqui e pericia essa situação e pode identificar o autor. Então falamos das mordeduras, das mordidas. Vamos falar agora das lesões pérfuro-contusas. Lesões pérfuro-contusas. Então as lesões pérfuro-contusas são causadas por instrumentos pérfuro-contundentes. Lesões pérfuro-contusas provocadas por instrumentos pérfuro-contundentes. Uns instrumentos comuns e alguns exemplos é a ponta de guarda-chuva, ela perfura e contunde. O chuço, espeto de churrasco, aquele pedaço de ferro que usado em presídios, pelos presos quando se rebelam. Chave de fenda, projetil de arma de fogo, que nós vamos fazer um estudo também um pouquinho mais amplo. O que nós temos que observar? A lesão pérfuro-contusa, isso nós temos que memorizar. Ela age por percussão e pressão. Então percussão e pressão. Percussão na ação perfurante
e pressão na ação contundente. Observação: o baixo calibre é o mais perfurante, enquanto o calibre maior é o mais contundente. Então, por exemplo, num tiro de arma calibre 22, a sua ação perfurante é muito maior do que a ação contundente. Essa ação perfurante tem um nome de efeito de cunha. É a ação de perfurar. Ela é muito mais ampla do que contundente. Então o tiro 22 ele perfura muito, ele alcança, por isso ele é muito perigoso, porque ele alcança maiores profundidades, mesmo a grande distância. Enquanto o calibre maior, ele é mais contundente, ele tem aquele efeito de martelo. Então o baixo calibre tem o efeito de cunha, enquanto o calibre maior tem o efeito de martelo. Esse efeito de martelo, quando o projetil de arma de fogo adentra o corpo, ele vai empurrando tudo que encontra pela frente e vai fazendo um cone. Por isso a entrada ela é menor e a saída é maior, porque na saída ele vai levando toda aquela carne, tudo aquilo que ele encontra no seu caminho, ele vai fazendo com que o final da lesão se torne maior. Esse é o efeito de martelo. E o efeito de perfurar é o efeito de cunha. Essas são exemplos de lesões pérfuro contusa. Arma de fogo, né? A arma de fogo são os maiores causadores de lesões nos estudos dos peritos, das perícias. O projeto de arma de fogo ele possui estojo cheio de pólvora, né? E atrás dessa pólvora há uma espoleta, e quando o percussor da arma é acionado, essa espoleta solta uma faísca e aquela pólvora queima, expande, e como o cartucho é de metal e ele não expande, então impulsiona o projetil para a frente, então causando o disparo da arma de fogo. E esse disparo de arma de fogo, quando alcança o seu alvo, quando alcança, por exemplo, um ser humano, uma vítima humana, há 3 possíveis maneiras de alcançar. Existe o tiro a longa distância, a curta distância e o tiro encostado. Nós vamos estudar sobre cada um desses tipos de tiro. Arma de fogo, né? Como eu falei já, há o efeito de martelo e o efeito de cunha. O efeito de martelo causa a contusão, é a pressão da arma de fogo. Quando o calibre é maior, por exemplo, uma .40 é maior do que um 22, então a pressão, o efeito martelo é maior do que o efeito de cunha. Enquanto o calibre 22, o efeito de penetração, o efeito de cunha é maior. O que acontece? Nesse efeito de martelo, um detalhe a ser observado é o chamado cone de Bonnet, ou lesão de Bonnet, né? Ou também conhecido como cone truncado de Pouzzold. Pode ser também cone invertido de Bonnet, mas guarde esse nome Bonnet que você não vai errar na prova. O que acontece? Na lesão de Bonnet, para se descobrir qual é a direção da lesão. Então ele é um funil invertido, de Bonnet. Quando o projétil atinge o corpo, ele atinge com um calibre, uma espessura. Aquela lesão tem um pequeno buraco, mas quando ele sai, ele é maior, porque o efeito de martelo vai empurrando as estruturas do corpo, todas aquelas entranhas para fora, e quando sai numa espessura muito maior. Então a lesão interior do corpo faz um funil invertido, e é chamado de funil invertido de Bonnet, ou cone de Bonnet, ou cone truncado de Pouzzold. Então quando a gente for ter a nossa aula sobre epônimos, nós vamos relembrar esses nomes. Observação das armas, que ela pode ser anticarga, ela é carregada pela frente, ou retrocarga,
sendo que seja carregada pelo fundo. E ela pode ter alma lisa ou alma raiada. A raia, né, faz com que o projétil gire e ganhe energia. Então há diferença no tiro. O tiro com a arma com a alma raiada, somente quando o cano é curto, quando a alma é raiada, ele tem é muito mais fácil acertar o alvo, ele tem mais consistência no tiro, é mais fácil direcionar para o alvo desejado. Então, continuando, alma lisa, né, ou alma raiada, nós vamos falar da rosa de tiro, que também cai em concurso público. O que é a rosa de tiro? As armas de fogo que possuem múltiplos projéteis, esses projéteis, por exemplo, a calibre 12 cheia dos balins, quando é dado o disparo, sai toda aquela munição e ela vai se expandindo como se fosse também um funil invertido. Então o que acontece? Quando atinge uma pessoa com um tiro encostado, ela produz uma lesão muito forte e a saída é imensa. Mas quando ela atinge o indivíduo a uma certa distância, todos os múltiplos projéteis atingem em locais diferentes no corpo, produzindo várias lesões no mesmo local, na mesma região. E essa lesão chama-se rosa de tiro, como nós veremos na imagem a seguir. Nós temos aqui, como vocês podem ver, em vários locais os projéteis foram atingidos. Essa imagem direita dá para ver aqui, é uma rosa de tiro a curta distância, né? E essa lesão então chama rosa de tiro, a lesão causada por instrumento de arma de fogo de múltiplos projéteis. Então guarde isso, múltiplos projéteis, rosa de tiro. Vamos estudar então o disparo de arma de fogo. O que acontece no disparo de arma de fogo? A boca de fogo, a ponta do revólver. O que acontece quando o gatilho é acionado, o percussor atinge o projétil? O projetil que é disparado, mas não somente o projetil é disparado. Há também gases superaquecidos que saem da boca do cano do revólver. E se tiver uma curta distância, esses gases superaquecidos também atingem o alvo. Esse é um efeito secundário. Há o efeito primário e há efeitos secundários. Quando o indivíduo atira em alguém, ele não tem a intenção que os gases atinjam essa pessoa, que a chama, que a fumaça, que a pólvora ou que a bucha atinja o alvo, mas sim que o projetil atinja o alvo. Então somente o projetil é o efeito primário, o efeito principal. Todos os outros efeitos são efeitos secundários ao atingir o indivíduo. Pode ser os gases superaquecidos, pode ser a chama que saiu da boca do revólver, pode ser até mesmo a fumaça sai em tamanha velocidade que ela provoca lesão. Pode ser a pólvora incombusta, se o projetil for mais antigo ou for armazenado em local úmido, pode ser que nem toda a pólvora se queime. Então aquela pólvora que não explodiu, que não se queimou, é arremessada contra a vítima e ela causa também uma lesão. Essa lesão tem um nome, como nós veremos, e até mesmo a bucha, se for de muito perto, naqueles projéteis que possuem bucha, também a bucha pode causar lesão e também é um efeito secundário. Tipos de tiros e seus efeitos. Há vários tipos de tiros e efeitos. O primeiro efeito é o efeito primário, como já foi falado. O efeito primário é o projetil, né? É aquele chumbo que o indivíduo quer acertar o seu alvo. O efeito secundário é a pólvora incombusta, os gases superaquecidos e a chama. E nós vamos estudar sobre o nome de cada lesão, né? Quando a pólvora incombusta atinge, quando os gases atingem,
Quando a pólvora incombusta atinge o alvo, ela produz uma lesão chamada de zona de tatuagem. Então, a lesão causada pela pólvora incombusta chama-se zona de tatuagem. A lesão causada pelos gases superaquecidos chama-se zona de queimadura ou chamuscamento. Zona de queimadura ou chamuscamento, assim como as chamas que saem do cano do revólver. Pessoal, nós paramos por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a diferença do tiro encostado, do tiro a longa distância e do tiro a curta distância. Aguardo você na próxima aula. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.